Boa noite, queridos irmãos e irmãs, encarnados e desencarnados. Hoje estamos reunidos mais uma vez para fazer a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, o Evangelho da Casa Espírita Eulália Nogueira. Pedimos a Deus Pai Todo-Poderoso, a Jesus Cristo, nosso irmão e mestre, que nos auxilie, nos dê proteção e amparo, para que nós possamos compreender um pouco mais da lição do Evangelho. Que as falanges espirituais que estarão presentes conosco nessa noite, nos auxiliando, nos conduzindo para um melhor entendimento, sejam todos bem-vindos. Graças te damos, Senhor, e seja. Capítulo de hoje. Capítulo 1, primeiro. Não vim destruir a lei. Instruções dos Espíritos. A Era Nova. Deus é único, e Moisés, o Espírito que Deus enviou em missão para o fazer conhecer, não somente aos hebreus, mas ainda aos povos pagãos. O povo hebreu foi o instrumento de que Deus se serviu para fazer sua revelação por Moisés e pelos profetas. E as vicissitudes desse povo eram destintas a impressionar os olhos e fazer cair o véu que escondia a divindade aos homens. Os mandamentos de Deus dado por Moisés trazem o germe da mais ampla moral cristã. Os comentários da Bíblia limitavam-lhe o sentido porque, posto em prática em toda a sua pureza, ela não teria sido então compreendida. Mas nem por isso os 10 mandamentos de Deus deixaram de permanecer como o frontispício brilhante, como o farol que deveria iluminar a humanidade no caminho que haveria de percorrer. A moral ensinada por Moisés era a própria ao estado de adiantamento no qual se encontravam os povos que ela foi chamada a regenerar. E esses povos semi-selvagens, quanto ao aperfeiçoamento de sua alma, não teriam compreendido que se pode adorar a Deus de outro modo que pelos holocaustos, nem que se precisasse perdoar a um inimigo. Sua inteligência notável do ponto de vista da matéria, e mesmo sob o das artes e das ciências, era muito atrasado em moralidade, e não se teriam convertido sob o império de uma religião inteiramente espiritual. Era-lhes preciso uma representação semimaterial, tal qual lhe oferecia então a religião hebraica. Assim, os holocaustos falavam aos seus sentidos, enquanto que a ideia de Deus falava ao seu espírito. O Cristo foi o iniciador da moral mais pura e mais sublime, a moral evangélico-cristã que deve renovar o mundo, aproximar os homens e torná-los irmãos, que deve fazer jorrar de todos os corações humanos a caridade e o amor ao próximo, e criar entre todos os homens uma solidariedade comum, de uma moral, enfim, que deve transformar a terra e dela fazer uma morada para os espíritos superiores, aqueles que a habitam hoje. É a lei do progresso, a qual a natureza está submetida, que se cumpre, e o Espiritismo alavanca
da qual Deus se serve para fazer avançar a humanidade. São chegados os tempos em que as ideias morais devem se desenvolver para cumprir os progressos que estão nos desígnios de Deus. Elas devem seguir o mesmo caminho que as ideias de liberdade percorreram e que delas eram precursoras. Mas não é preciso crer que esse desenvolvimento se fará sem lutas. Não. Elas têm necessidade para atingir a maturidade de abalos e de discussões a fim de que atraiam a atenção das massas. Uma vez fixada a atenção, a beleza e a santidade da moral impressionarão os espíritos e eles se interessarão. E eles se interessarão por uma ciência que lhes dá a chave da vida futura e lhes abre as portas da felicidade eterna. Foi Moisés quem abriu o caminho, Jesus continuou a obra e o Espiritismo arrematará. Um espírito israelita, Mulhouse, 1861. Meus queridos irmãos, este capítulo, Allan Kardec apresenta o papel do contexto gradativo do conhecimento religioso. Ao longo de nossa civilização, assim ele apresenta um item intitulado As Três Revelações, Moisés, Cristo e o Espiritismo. Quando ele fala aos profetas, não penseis que vim destruir a lei, ele está falando a lei de Moisés. E Moisés, segundo a mensagem que se denomina de um espírito israelita, ele fala que a lei de Moisés tem o germe da ampla moral cristã. Então a gente sabe que existiram outras culturas com até princípios semelhantes ao do espiritismo. Mas ele diz que é um germe da ampla moral cristã. E a partir daí é que as leis foram sendo explicadas, foram sendo debulhadas para um melhor entendimento, porque cada época e geração tem um entendimento mais amplos do que as anteriores. Então ele diz que esse é o princípio da moral. E lá no Livro dos Espíritos, na parte terceira, Kardec faz uma pergunta, na 614. O que se deve entender por lei natural? Lei natural é a lei de Deus e a única verdadeira para a felicidade do homem. Ela lhe indica o que deve fazer e o que não deve fazer, e ele não é infeliz, senão quando se afasta dela. E ainda no Livro dos Espíritos, na questão 647, ele fala, codificando as leis na divisão da lei natural, que são 10. A lei de adoração, a lei do trabalho, a lei de reprodução, a lei de conservação, lei de destruição, lei de sociedade, a lei do progresso, lei de igualdade, lei de liberdade, a lei de justiça, de amor e de caridade. Mas vamos estudando e vamos descobrir que todas essas leis servem para o nosso convívio até hoje e nosso aperfeiçoamento moral.
assim que entendemos que cada um, a seu tempo e sua evolução, compreende as leis divinas. Caros irmãos, o nosso estudo dessa noite, ele como sempre nos deixa muito a nos pensar, né? E procurar saber mais. Então, meus irmãos, eu apresento a vocês esse estudo hoje e convido vocês para que nós possamos elevar os nossos pensamentos a Deus novamente, a Jesus Cristo, nosso irmão e mestre, as falanges espirituais que estão aqui para nos assistir e nos dar toda aquela proteção, aquele amparo, conforme Deus assim nos permite. Queridos irmãos, vamos orar pelos nossos irmãos que estão nos cadernos de oração, pelos que estão nas listas, pedidos de oração pela saúde, seja do corpo físico, seja do espiritual, que eles recebam toda a assistência necessária. A todos aqueles irmãos que necessitam de apoio, seja moral, seja proteção, seja qual for o sentido que agora eles necessitam. Pedimos também pelos nossos familiares, que eles recebam em seus lares toda a luz, todo o amparo, tudo aquilo que agora lhes fortalece, o corpo físico e o espírito. Que dentro de cada lar que ouve esse Evangelho seja espalhada toda a bênção, toda a cura, tudo aquilo que transcorre serenidade, que acalma a alma e o coração. Que eles recebam o labor que Deus assim os permite. Meus irmãos, vamos pedir a fluidificação das nossas águas. Que cada lar que tenha uma jarra, um copo com água, que seja depositado a medicação, se não para a cura do corpo, mas para a cura do espírito. Mas se nós pudermos ter os dois, agradecemos, Senhor, o privilégio de receber das tuas mãos, das mãos de Jesus, o fluido benéfico para a cura de cada irmão que aqui se encontra. E hoje, para fazer o encerramento das nossas preces, eu trago uma oração. A oração José Silvério Horta, psicografada de Francisco Cândido Xavier. Parnaso de além-túmulo. Pai nosso que estais nos céus, na luz dos sóis infinitos, Pai de todos os aflitos, deste mundo de escarcéus, santificado, Senhor, seja o teu nome sublime, que em todo o universo exprime concórdia, ternura e amor. Venha ao nosso coração teu reino de bondade, de paz e de claridade na estrada da redenção. Cumpra-se o teu mandamento, que não vacila e nem erra, nos céus como em toda a terra, de luta e de sofrimento. Evita-nos todo o mal, dá-nos o pão no caminho, feito na luz, no carinho do pão espiritual. Perdoa-nos, meu Senhor, os débitos tenebrosos,
de passados escabrosos, de iniquidade e de dor. Auxilia-nos também nos sentimentos cristãos, a amar nossos irmãos que vivem longe do bem. Com a proteção de Jesus, livra a nossa alma do erro, sobre o mundo de desterro, distante da tua luz. Que a nossa ideal igreja seja o altar da caridade, onde se faça a vontade do teu amor, assim seja. Uma boa noite, meus irmãos, e que Jesus abençoe cada coração que aqui se encontra. Que assim seja.